bem-vindos. De facto, temos aqui 4 visões que são complementares, desde a perspectiva jurídica e regulatória, a investigação em ética aplicada, a segurança tecnológica e também a regulação pública. Vou começar por uma ronda rápida para perceber também as vossas perspectivas. Adolfo, a inovação em inteligência artificial deve avançar ao ritmo da tecnologia ou ao ritmo da regulação? A regulação serve para resolver problemas, não é? Nós temos sinais de trânsito porque um dia havia carros a mais e era preciso criar regras para perceber como é que as coisas funcionavam. Portanto, a regulação deve aparecer à medida que os problemas forem surgindo e for necessário organizar. Nós só nos sentamos no avião porque há regulação, senão não acreditávamos que era possível confiar as nossas vidas só porque achamos que o piloto tem a boa vontade de nos levar até ao destino. Portanto, a regulação existe para nos dar segurança e para resolver problemas, mas ela não deve ser o motor da tecnologia, deve ser o motor da resolução de problemas. É isso que eu acredito. Sandra, em que é que acredita? O que é mais perigoso? Regular demasiado cedo e travar a inovação ou demasiado tarde e acabar por perder o controle? Acho que as duas são perigosas, não é? Não devemos nem regular muito cedo, nem regular muito tarde, não é? Temos de ter aqui algum equilíbrio. Acho que o que se procura aqui mesmo é esse equilíbrio, que é a ideia aqui quando temos uma nova tecnologia e idealmente, e aqui com se calhar uma visão um bocadinho contrária, é que devemos incorporar by design alguns princípios e aqui éticos e o respeito pelos direitos fundamentais desde logo. Portanto, há princípios muito básicos que podem entrar desde logo na construção da tecnologia e depois, obviamente, a regulação também deve ser mais proativa, entrar depois, resolver problemas. Portanto, temos aqui um misto das duas situações. Deve ser equilibrada, adaptável, mas o quanto antes, e se a tecnologia, estamos a falar de uma grande tecnologia e com uma grande potencialidade de inovação, by design, conseguir incorporar estes princípios, melhor ainda. Paulo, na sua opinião, quem é que marca o passo? É impossível parar a inovação, porque a inovação é guiada pelo mercado e nós estamos a assistir a uma verdadeira corrida planetária à supremacia em IA, não é? Portanto, a AI supremacy é o grande desígnio dos Estados Unidos, da China, e a questão é onde é que a Europa fica neste contexto. E, portanto, é impossível parar, é como parar o vento com as mãos, não é? Agora, para corroborar o que foi dito anteriormente, acho que devemos começar logo à partida, por pensar numa IA que é responsável e logo por si regulada. Como um exemplo, e aqui estamos perto da FIDSAI, que gosto de referir, temos o caso da detecção de fraude, em que algoritmos de inteligência artificial discriminam contra pessoas de maior idade, porque essas pessoas têm menor destreza quando tocam no ecrã e às vezes falham nos botões e então são classificadas como fraudulentas essas transações. Portanto, imaginemos o Warren Buffett a clicar no ecrã e a ter o seu cartão de crédito bloqueado. Ora, a FIDSAI, que desde o início desenha os seus produtos de inteligência artificial tendo em conta as questões de fairness, de equidade, tem algoritmos que não discriminam em relação à idade. E, portanto, by design, os seus produtos têm esta vantagem competitiva, porque isto, no final do dia, é uma vantagem competitiva termos produtos que são responsáveis por design e, consequentemente, respeitam a regulação. Rui, dançamos ao ritmo da tecnologia ou da regulação? Sem dúvida que acredito que dançamos ao ritmo da tecnologia, porque é a tecnologia que está a liderar a inovação, sem dúvida que não é a regulação. No entanto, a regulação tem que vir atrás, logo ou lado a lado. E eu acredito que a regulação não deve ser um travão para a inovação, mas eu acredito que a regulação possa aparecer de uma forma faseada, ou seja, eu antes de mais nada acho que é preciso logo uma macro-regulação. E depois, conforme o Adolfo dizia, à medida que vamos descobrindo os problemas, a regulação pode fazer zoom in e ser mais micro. Porque, na minha perspectiva, do que eu tenho aprendido nas últimas décadas, é que se todos nós aplicássemos a tecnologia usando as boas práticas, talvez a regulação nem sequer fosse precisa. O problema é que a aplicação das boas práticas, o tal chamado senso comum, ele não é comum. E como não é comum, a regulação vem, de facto, fazer o seu enforcement. E, portanto, sem dúvida que a tecnologia marca o passo e, da minha perspectiva, a regulação deve estar par e passo com esta inovação.
Adolfo, no que diz respeito à regulação da inteligência artificial na União Europeia, tem vindo aqui a definir padrões que são rigorosos. Quais é que são os principais desafios para as empresas para cumprirem estas regras, por um lado, mas conseguirem manter a inovação, a capacidade e também aquela que é a competitividade? Como é que se consegue este equilíbrio? Qualquer tecnologia tem riscos e a inteligência artificial também os tem. Eu acho que o grande desafio é que a esmagadora maioria das empresas desconhece quais são os riscos, até porque a maioria delas desconhece o que é a AI e como é que ela funciona. E, portanto, isto é um desafio grande. Aquilo que a regulação europeia vem tentar dizer às empresas é, se vais utilizar a inteligência artificial para alguns setores e em algumas coisas, tens aqui que garantir algumas regras para termos a certeza que mitigas esses riscos. E, portanto, aquilo que as empresas têm que fazer é conhecer essa regulação. Agora, a regulamentação europeia não resolve nem esgota a maior parte das questões que a inteligência artificial levanta. Por exemplo, pode uma seguradora utilizar dados que nada têm a ver com saúde, com inteligência artificial, para negar seguros de vida ou seguros de saúde a pessoas? Até onde pode ir um banco na utilização de inteligência artificial no credit scoring? Pode uma entidade pública utilizar inteligência artificial para decidir quem é que tem direito ou não tem direito a subsídios de emprego ou desemprego, ou tratar das fraudes? Até onde é que pode ir? Pode uma ferramenta de recursos humanos discriminar mulheres durante meses sem que ninguém se aperceba, ou crédito a discriminar mulheres sem que ninguém se aperceba? Pode um chatbot vender produtos que não tem ou recomendar a alguém que se suicide? Tudo isto que eu acabei de contar são casos atuais que existiram em países civilizados. E nada disto é regulado pelo AI Act. Nada disto. Portanto, há muitas outras regras, umas em construção, outras os princípios gerais de direito que se aplicam, e, portanto, a mensagem é esta. Uma empresa, quando desenvolve uma estratégia de inteligência artificial, e acho bem que o desenvolva, portanto, nem me ocorre dizer que não, tem que ter aquilo que a Sandra estava a dizer, tem que ser legal by design, tem que olhar para os riscos e tem que garantir que eu não estou a assumir riscos para a minha empresa que vão destruir valor, ou que podem destruir valor. Fazendo um pouco uma comparação, nós somos hiper cautelosos com a realidade física, nós até regulamos o tamanho de uma rolha de uma garrafa de água, portanto, e aos nossos filhos dizemos a que horas é que eles podem chegar e a que elas não podem chegar, e depois, por algum motivo que eu desconheço, achamos que no digital não precisamos de regras para nada. Regras, circunstâncias essas onde tudo se pode fazer, onde mulheres podem ser discriminadas, onde famílias podem ser tratadas como fraudulentas e devolver milhões ao Estado que elas não deviam, como aconteceu na Holanda. Portanto, chamar a atenção de que há riscos e nada como conhecê-los para os mitigar. E isto é um enabler, ou seja, nas empresas com as quais eu trabalho, a existência de regras permite que elas saibam onde é que podem avançar. Por exemplo, um grupo de saúde que quer utilizar a inteligência artificial e bem na sua atividade, de repente termos um conjunto de regras que lhes diz onde é que podem ir, o que é que podem fazer e para fazer aquilo o que é que têm que fazer, isto foi um enabler. Certo. Acabou com o medo e acabou com a página em branco de saber o que é que eu posso fazer. Portanto, é utilizar as regras como enablers de inovação e não como um entrave. Certo. Paulo, é o CEO do Center for Responsible AI, uma organização sem fins lucrativos. Que produtos, no âmbito desta iniciativa, é que destacaria que conciliem aqui a ética, a transparência, a eficiência, mas também a sustentabilidade? Exatamente. Sim, para pegar aqui nas palavras do Adolfo na área da saúde, e um dos exemplos concretos, e estava um bocadinho no intervalo até a falar com o Pedro, que está aqui também, presidente da Fundação Champalimau, a questão da humanização das consultas. Não sei se já passaram por essa experiência, quando vão ao médico, para mim é das experiências, dos momentos mais frustrantes no hospital, é quando acaba a consulta e o médico, em vez de olhar nos olhos, olha para onde? Para o monitor e para o teclado. Não é? Está ali aquele momento e nós estamos a pedir um bocadinho de atenção e pronto. E então um dos produtos, precisamente, que estamos a trabalhar é um produto desenvolvido pela Privaran que permite funcionar como um assistente do médico durante toda a consulta. Portanto, transcreve tudo aquilo que está a ser dito, entre todo aquele diálogo entre o médico e o paciente, e no final produz um relatório com a medicação, com tudo aquilo que o doente deve fazer, com os seus exames. Aqui é fundamental a confiança nesta transcrição. Não é? Estamos a falar de uma área de alto risco que está regulada no âmbito do AI Act, portanto nós temos de poder confiar neste tipo de transcrição, neste tipo de relatório final, e, portanto, este é um dos primeiros pilares da IA responsável, e temos aqui o exemplo de um produto que, para ter a confiança dos médicos, dos pacientes,
dos administradores dos hospitais, porque existem aqui liabilities envolvidas, tem de ser responsável by design. Portanto, e tem de ter explicabilidade, que é uma área de investigação nesta área, e temos centros de investigação cá em Portugal a trabalhar nesse domínio. Daria mais 2 exemplos, se tiver tempo. Um outro exemplo, um outro pilar da IA responsável, que tem a ver com a equidade, com não discriminar as pessoas. Já dei o exemplo da FIDSAI, em relação a não discriminar por idade, mas daria o exemplo da Sword Health. Portanto, um produto que permite reduzir o tempo de acesso à fisioterapia em 93%, portanto, que é um dos grandes bottlenecks, é quando eu quero fazer fisioterapia, tenho de ir a um centro, tenho de marcar, tenho de me deslocar. O produto da Sword Health, num piloto lançado com o Hospital de São João, que é um dos nossos parceiros, permitiu reduzir em 93% o tempo de acesso à fisioterapia. Não discriminando, e essa é a parte do responsável by design, da IA responsável by design, não discriminando entre pessoas de body shapes, formas de corpo diferentes. Porque foi uma coisa super interessante, porque quando a Sword começou a trabalhar no produto, não tinha este princípio em mente. Mas pessoas, por exemplo, que sejam muito volumosas, ok? Se calhar o modelo não estaria treinado, não tinha dados suficientes para isso. E, portanto, não discriminar em relação à forma de corpo. E depois um terceiro, não poderia deixar este exemplo de fora, que é o Halo, que é um produto que permite restaurar a capacidade de comunicação de pessoas que sofrem doenças como a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença trágica, que nos impede de comunicar, de nos movimentarmos. O Zeca Afonso faleceu de ela. Portanto, o Halo permite restaurar a voz destas pessoas. E aí nós temos histórias incríveis. A história de um doente de ela que adiou a eutanásia, tinha marcado a eutanásia para antes do Natal, do ano passado, e as interações com ele têm sido muito, enfim, muito emocionais, como devem imaginar. Porquê? Porque recuperou a sua voz, recuperou a sua identidade, pode voltar a falar com o seu filho com a sua própria voz. E aqui lidamos com um terceiro pilar da IA responsável, que é a privacidade, com a intimidade destas pessoas. Portanto, isto tudo, no fundo, junta-se na criação de produtos que nós acreditamos são os produtos que vão desenvolver a economia nacional, desenvolver a economia europeia, vão endereçar os desafios do Draghi, que estávamos a falar há bocadinho, no intervalo, e, portanto, esse é o nosso modelo de inovação, que é juntar estes parceiros. Rui, como especialista em cibersegurança e confiança digital, nos próximos anos, o que é que vai ser mais determinante? A inteligência artificial como escudo de proteção ou como uma arma que vai obrigar a reinventar a forma como estamos a defender as organizações e os próprios cidadãos? Sem dúvida que ambos, não é? Porque os atacantes tipicamente são muito mais ágeis, mais rápidos e têm menos a perder que as empresas. E, portanto, por um lado, os atacantes hoje em dia já despoletam, já alavancam a utilização de inteligência artificial para serem mais eficientes e mais eficazes. E hoje em dia a prática de cibercrime é uma prática profissional e, portanto, existem processos e eles são mais rápidos, enquanto às vezes as empresas estão a regular, estão a criar políticas de uso, os atacantes já estão a usar. Portanto, sem dúvida que tanto usar como escudo como método de ataque andará par e passo. Mas o que a inteligência artificial traz para a área da cibersegurança é uma nova variável que acaba por introduzir muito mais complexidade, que é a adoção da inteligência artificial requer a avaliação de novos riscos, conforme se dizia há pouco, e o problema é que a superfície de ataque cresce exponencialmente. E esta superfície de ataque tem que ser adequadamente gerida. E o problema começa no seguinte: enquanto que os engenheiros trabalham para construir sistemas, os especialistas em cibersegurança pensam em como é que esses sistemas podem correr mal e como é que eles podem ser manipulados. E eu dou um exemplo. Existe um sistema que chama-se Intelligent Speed Assistance, que na União Europeia obriga que os modelos dos carros vendidos a partir de 2022 tenham a capacidade de reconhecer os sinais de trânsito e perceberem à velocidade a que devem andar. E discute-se, eventualmente, o enforcement de tornar mais difícil ao condutor do carro ultrapassar a velocidade em caso de emergência. Agora vamos imaginar o cenário. Um engenheiro pensou e construiu isto. Um profissional de ciber, o que pensa é: eu vou na autoestrada e vou tirar de fora uma cartolina a dizer velocidade máxima 30 km/h. Eu quero ver o que é que acontece aos carros que estão atrás. Ou seja, onde eu quero chegar é que quando os gestores pensam na adoção da inteligência artificial, devem realizar uma análise de risco e devem efetivamente pensar qual é que será o impacto para o utente, para o cliente, para a empresa, caso aquilo corra mal. Há casos que são inócuos, como por exemplo no caso do McDonald's, que testou inteligência artificial no atendimento automático de clientes,
e serviram gelado com bacon ou 400 McNuggets que foram entregues à pessoa que estava no balcão. Isso são exemplos inócuos, mas neste caso, se nós decidirmos mal, podem morrer pessoas. E é disso que nós temos que pensar e, mais uma vez, é por isso que eu acho que é necessária uma grande análise de risco e o papel da regulação é fundamental, precisamente por causa disso. E precisamente neste sentido, Cedra, como Presidente da ANACOM, de que forma é que os reguladores podem assumir este papel central na construção de ecossistemas digitais que sejam seguros e éticos? Temos aqui desafios muito grandes, não é? Portanto, desde logo com a implementação do Regulamento de Inteligência Artificial, que mais do que implementar aqui um regulamento, temos aqui um papel também de sensibilização e de ajudar nesta clareza, nesta monitorização ou nesta autorregulação das próprias organizações. Porque isto aqui que foi dito é extremamente importante, que é as organizações conseguirem fazer uma avaliação de risco, conseguirem fazer auditorias de risco. E nós sabemos que com o tecido empresarial existente em Portugal, muitas delas não são capazes. Portanto, temos aqui também uma função do regulador, também nesta sensibilização, também nesta ajuda, na criação de guidelines importantes para esse risk assessment, não é? Para essa avaliação de risco, para além da regulação típica, não é? Do que é o típico supervisionar e monitorizar. Quanto à supervisão e monitorização, elas também precisam de ser eficazes, é óbvio, e é preciso estamos a falar de uma tecnologia que é transversal, e sendo transversal ela toca imensos setores da atividade, portanto é preciso que fique claro quem vão ser as entidades supervisionadoras do AI Act, e isto porquê? Porque para as organizações também essa clareza é muito importante, não é? E como sabemos, mesmo havendo uma ou duas entidades, existem depois contextos específicos que são característicos de cada setor e com várias regulamentações já existentes, e tudo isso tem que ser adequado. Portanto, há aqui desafios muito grandes. Por outro lado, a questão da promoção da inovação, que o regulador aqui não pretende nem quer ser impeditivo da promoção dessa inovação, porque não só estamos aqui a enfrentar uma nova tecnologia, mas se não a abraçarmos adequadamente, também temos fugas de empresas, fugas de talentos associadas, e o que é mau, certamente, para o nosso crescimento económico, para o desenvolvimento económico. Portanto, o regulador tem que ter essa perspectiva muito mais aberta. Também tem que estar capacitado, não é? Tecnologicamente, o próprio regulador tem que ter aqui uma grande capacitação tecnológica e também enfrenta as mesmas dificuldades que as outras organizações e empresas enfrentam, que é munir-se dos recursos adequados para ter esta regulação que é diferente da regulação tradicional e que passa muito por esta construção de guidelines e também de um trabalho de cooperação com as organizações. Posso dar aqui, se calhar, um exemplo parecido, tem a ver com a área da segurança e da cibersegurança, em que, e neste caso a ANACOM também já tem trabalhado com as operadoras, com as empresas, de uma forma diferente do que é a regulação tradicional das telecom. Portanto, numa perspectiva também mais positiva, mais de ajuda para que tudo corra bem ex ante. Portanto, essa é a nossa perspectiva também para a inteligência artificial. E o que temos aqui completamente regulado é o nosso tempo, que infelizmente chegou ao fim. Quero agradecer aos quatro a vossa presença por este debate, esta reflexão tão rica, tão enriquecedora e tão necessária num momento como este. Muito obrigada, um bom dia, um forte aplauso.